Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nos arquivos de 5 criminosos que, em suas épocas, simplesmente pararam o Brasil. Vamos entender as histórias por trás das manchetes que aterrorizaram o país. Então, o nosso roteiro hoje é esse. A gente vai passar por cada um desses casos, entendendo o jeito que eles agiam, como foram pegos, enfim, vamos destrinchar cada um deles. Para começar, vamos falar de Francisco da Costa Rocha. Talvez o nome não diga muita coisa, mas o apelido dele com certeza marcou a história do crime no Brasil. Chico Picadinho. Olha só essa linha do tempo. É impressionante ver como uma coisa leva a outra. Uma infância de abandono e abusos terríveis que foi se transformando, sabe? Primeiro em crueldade com animais, até que, em 1966, ele cruza a linha final e comete o primeiro assassinato. E o jeito que ele agia era sempre o mesmo, o que é bem assustador. Ele conhecia as mulheres na noite de São Paulo, na chamada Boca do Lixo. Parecia um encontro normal, mas depois, a brutalidade. Ele as asfixiava e depois, com uma calma assustadora, esquartejava os corpos para se livrar das evidências. E o mais bizarro, ele sempre contava tudo para o mesmo amigo. E hoje em dia, o Chico Picadinho continua preso em Taubaté. Os laudos dizem que ele é uma pessoa lúcida, inteligente, calma, mas ao mesmo tempo um psicopata sem a menor condição de voltar a viver em sociedade. Lá, ele passa o tempo pintando. É um paradoxo e tanto, né? Mãos que cometeram tanta atrocidade hoje se ocupam com arte. Agora a gente sai da cidade grande e vai para as matas de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Lá, o terror tinha o rosto de 2 irmãos, Ibrahim e Henrique de Oliveira. A captura deles foi uma verdadeira caçada humana que durou 4 longos meses. E tudo só começou porque uma das vítimas conseguiu, por um milagre, escapar, pulando de um barranco. Foi ela quem deu o retrato falado que iniciou uma das maiores buscas policiais da região. No fim, um dos irmãos, o Ibrahim, morreu em confronto com a polícia. O outro, Henrique, se entregou. Mas mesmo com todo o terror que eles causaram, na hora do julgamento, a história foi outra. Henrique, o irmão que sobreviveu, disse que era manipulado pelo outro. E como não tinham provas concretas que o ligassem diretamente aos assassinatos, ele acabou condenado só por agressão, pegando 34 anos. É um final, de certa forma, frustrante para um caso tão brutal. Vamos agora para um dos casos mais famosos e aterrorizantes de São Paulo, um que muita gente deve se lembrar. É a história de Francisco de Assis Pereira, mais conhecido como o maníaco do parque. O método dele era de uma crueldade psicológica absurda. Ele não usava só a força. Ele usava os sonhos das pessoas contra elas. Ele se passava por um olheiro de uma agência de modelos, prometia fama, dinheiro, uma vida nova. Ele marcava encontros no Parque do Estado para supostas sessões de fotos e, quando estava sozinho com as vítimas, atacava. 22, esse número não é só uma estatística fria. É preciso pensar que são 22 vidas que foram interrompidas em pouco mais de um ano. 22 famílias destruídas. Dá para imaginar o clima de pânico que tomou conta de São Paulo naquela época. O nosso quarto caso é de uma figura que, por incrível que pareça, se via como uma espécie de justiceiro. Um homem cuja vida inteira foi uma espiral de violência. Pedro Rodrigues Filho, o Pedrinho Matador. A história de violência dele é inacreditável, mas começou antes mesmo dele nascer. Ainda na barriga da mãe, ele teve o crânio afundado porque o pai agrediu a esposa grávida. É um começo de vida que já diz muito sobre o que viria pela frente. E essa frieza, essa total falta de empatia, fica muito clara quando a gente ouve o que ele mesmo disse sobre o seu primeiro assassinato, aos 13 anos. Ele descreve o ato com uma naturalidade que chega a ser perturbadora. E ele não parou por aí, né? Pelo contrário. Ele se tornou um dos maiores assassinos em série do país, com mais de 100 mortes atribuídas a ele. E detalhe, quase metade dessas mortes aconteceram dentro da cadeia. Ele continuou matando mesmo preso. Chegou a matar o próprio pai na prisão como vingança pela morte da mãe. E para fechar, vamos falar de um criminoso que era quase um personagem de filme, um verdadeiro camaleão. O nome dele era João Acácio Pereira da Costa, mas o Brasil inteiro o conheceu como o Bandido da Luz Vermelha. A tática dele era genial, no sentido do crime, claro. Ele vivia literalmente uma vida dupla. Em Santos, ele era conhecido como um cara educado, elegante ou bom moço, mas em São Paulo, ele se transformava. Invadia casas de luxo de madrugada, sempre usando perucas e disfarces. Ele era tão bom nisso que, por um bom tempo, a polícia achava que estava atrás de 4 bandidos diferentes. Tinha o incendiário, o mascarado, o macaco.
cada um com um jeito de agir. Mas a verdade era uma só, e muito mais assustadora. Era tudo a mesma pessoa. Mas o fim da história dele não foi na cadeia. Depois de cumprir a pena máxima, 30 anos, ele foi solto em 1997. E o que aconteceu? 4 meses depois, ele foi assassinado a tiros num bar. Um fim violento para uma vida que foi marcada pela violência. Então, depois de ver todas essas histórias tão diferentes, uma coisa começa a ficar bem clara, né? Um padrão se repete. Quase todos eles tiveram infâncias marcadas por traumas profundos, por abuso, por espancamentos, histórias de uma violência que parece ter gerado mais violência. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, uma pergunta bem incômoda, na verdade, que ecoa em cada um desses casos. Um monstro nasce pronto ou ele é construído ao longo da vida? Fica aí a reflexão. E com ela, a gente encerra a análise de hoje.